depois de terminar a minha primeira longa, que é o Montanha, que enfim, é um filme onde eu ainda estou à procura de relações de intimidade com as pessoas com quem filmei, com membros da equipe, que são muitos deles amigos que transitam da escola de cinema comigo e que seguem para produções, para filmes onde um certo espírito ainda de escola se manteve, mas ao mesmo tempo acabámos por aceitar ou não ter forças para lutar contra um certo esquema de produção em que de repente estão 15 pessoas dentro de uma casa e na verdade a minha tendência sempre foi fechar portas e fechar janelas para me isolar com os miúdos do filme com quem eu queria estar e passar tempo e que essas vivências contaminassem o filme. Portanto havia uma espécie de dois movimentos muito contraditórios, não é? Por um lado um desejo de um cinema com luzes e com câmara em 35mm, com algum conforto material, mas ao mesmo tempo uma impossibilidade de ir contra essas dinâmicas que são um bocadinho importadas de filme para filme e que às vezes não atendem as necessidades específicas de cada filme, de cada processo, não é? E depois da rodagem do Montanha, onde a René, que trabalhou também como assistente de realização, ela desde 2009 que tinha um percurso com os CRAO, que passava pelo cinema, pelo audiovisual, por estratégias de resgate cultural e identitário através do audiovisual. Ela acaba por me convidar para acompanhá-la uma primeira vez a uma visita à aldeia Pedra Branca, no norte do Brasil, onde nós acabamos por fazer o filme depois. E basicamente há uma espécie de movimento, acho que consciente, de um desejo de me afastar dessas práticas de produção que não me interessavam, que deixaram de me interessar e que me pareciam muito contraditórias com os filmes que eu queria fazer e com uma espécie de vivência que eu acho fundamental nas relações que se estabelecem entre quem filma e quem é filmado. No final o filme é sempre a materialização de um encontro, não é? E o cinema é isso, o cinema é relação entre pessoas. O workshop dividiu-se em 2 dias. No primeiro dia eu fiz uma espécie de percurso quase confrontativo com os meus últimos 3 filmes, que de alguma forma eu acho que acabam de ser filmes já feitos com novos modelos de produção, novas formas de me aproximar das pessoas e das realidades que me interessam filmar e pensar, que é justamente o Russa, que é uma curta-metragem filmada no Porto há 2 anos e meio, o Altas Cidades Calçadas, que é um filme que eu fiz com o Carlon, que é um rapper, um dos pioneiros do rap crioulo, cantado em Lisboa e na periferia de Lisboa. Finalmente o Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, que é a longa que fiz com a René, com os Craô no Brasil. Então de alguma forma neste primeiro dia estivemos a pensar um pouco, a partir de imagens e de sequências do filme, que tipo de questões estão em disputa na produção e na feitura de determinadas sequências, tendo sempre assim uma espécie de guarda-chuva sobre o pensamento e a análise sobre estes 3 filmes, que é justamente de que modo estas relações entre quem filma e quem é filmado, de que modo esta partilha do sensível e de relações de intimidade também, feita ao longo de tanto tempo, se materializa depois em questões que estão visíveis na imagem, não é? Então foi sempre tentar pensar e propor a ideia de que cada filme tem que encontrar o seu
modo de produção único e específico, e tão único e específico como as realidades e as pessoas que o filme se propõe a filmar. Não é? No segundo dia tentámos articular um pouco estas questões que trouxemos do pensamento sobre os meus últimos filmes, e os participantes trouxeram ideias e projetos em curso, curtas-metragens ou documentários, ou às vezes intuições de coisas que estão ainda no papel. Os Karaô não estão exatamente na Amazónia, estão no Cerrado, que é um outro bioma, é uma espécie de savana tropical. De qualquer forma, direto ou indiretamente, todos os povos indígenas do Brasil estão a ser afetados com uma violência brutal por um governo que é provavelmente o primeiro governo da história do Brasil, da história recuo à monarquia, à ditadura militar, ao período democrático, chegando hoje a 2019, é provavelmente o único governo que tem um discurso assumidamente anti-indígena, ou seja, sem nenhum tipo de maquiagem discursiva ou ideológica, e não deixa de ser paradigmático que as primeiras medidas do Bolsonaro nos primeiros dias foi justamente, logo no dia 2 de janeiro, depois da tomada de posse, expulsar os médicos cubanos, que justamente eram os médicos que atendiam em áreas indígenas. Mais tarde tentar fazer um ataque à Constituição, revertendo algumas leis que ainda davam alguns garantes de proteção à autonomia jurídica, económica, religiosa, cultural aos povos originários. E finalmente hoje uma coisa absolutamente que pode ser equiparada a um genocídio e a um ecocídio também, no sentido de destruição de comunidades tradicionais, mas também destruição de espécies, de fauna, de flora, de animais, em que é declarar-se a ideia de que a terra tem que ser produtiva e que a terra indígena é inútil enquanto for cuidada pelos povos originários, portanto que a solução é a aniquilação, seja através de incêndios que hoje sabemos que foram provocados por latifundiários próximos do governo Bolsonaro e simpatizantes e militantes também do PSL, e depois todo o agronegócio brasileiro, em que há uma imagem muito forte para se perceber como é que se processa esta ideia de manejo da terra, e basicamente é o correntão, em que dois tratores a uma distância de 100 ou 200 metros um do outro se unem por uma corrente de aço gigantesca e avançam os dois na mesma direção, e esta corrente vai cortando áreas gigantescas de árvores, de mato. Portanto, dois tratores conseguem, num período de poucas horas, destruir vários hectares de terra. Depois do correntão, espera-se que o mato seque, e aí coloca-se fogo justamente para acabar com tudo, e depois plantar soja, e depois da soja ainda vem o pasto para o gado. Não é? No Brasil há mais vacas do que pessoas, não é? Estão dados há 200 e tal milhões de vacas para 180 milhões de pessoas. Portanto, hoje sabes também que um ecossistema como a Amazónia é um ecossistema onde, historicamente, tradicionalmente, nunca existiram incêndios. Pela umidade, pela própria forma como as plantas protegem o surgimento do fogo. E, portanto, sabe-se que os incêndios são incêndios que justamente aquilo que arde são troncos derrubados pelo desmatamento. Portanto, não há nenhuma relação entre os incêndios e o verão ou as temperaturas mais elevadas deste ano e tal. Portanto, são incêndios que se sabe que são provocados, não é? Então, obviamente que há uma preocupação enorme
hoje estamos a perceber de uma forma um pouco cínica que quando uma nuvem de fumaça faz com que às 3 da tarde em São Paulo pareça noite, não é? A população urbana começa a perceber finalmente que um incêndio na Amazónia, ou o roubo de uma arara no Cerrado, ou a morte de uma baleia no mar da China, tem implicações diretas nas cidades também, nas nossas vidas e na forma como achamos que vamos continuar a ter um conforto material eterno, não é? E hoje sabemos que isso não vai acontecer.